É isso aí, boa noite, sejam todas muito bem-vindas aqui ao treinamento Voe. Até que enfim esse dia chegou. Eu sei que uma grande expectativa foi gerada no coração de vocês, e eu confesso que essa expectativa, eu não consigo suprir essa expectativa, mas nós conhecemos aquele que pode suprir a essa expectativa e encher o seu coração aí de tudo aquilo que você precisa, te direcionar, trazer ao seu coração, a sua vida, a sua família, aquilo que você tem buscado, né? Esse treinamento nasceu no meu coração, vou falar um pouquinho sobre ele hoje, vou estar aqui introduzindo, passando algumas diretrizes para vocês de como vai funcionar, e eu quero te dar as boas-vindas, dizer da minha alegria de poder fazer parte da sua jornada de vida, mesmo que por um pouquinho. Algumas meninas que estão aqui comigo no treinamento já estão comigo há 3, 4 anos, né, fazendo parte. Outras, como a Kátia, que está aqui, que vai falar um pouquinho para a gente hoje também, já me conhece, assim, acho que há mais de 20 anos. E, enfim, cada uma. Se você é recém-chegada aqui, também é muito bem-vinda. E é uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho ao seu coração, compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, algumas experiências que eu tenho tido, mas também, com certeza, aprender com vocês. Então, sejam muito, muito bem-vindas ao treinamento Voe. Eu gostaria de começar aqui, olha, lendo um versículo que eu coloquei hoje no nosso Instagram. Nós estaremos interagindo aí de várias formas, né? Pelo WhatsApp, aqui nas nossas aulas. E também pelo nosso Instagram, a gente vai estar sempre postando aí material para vocês. E o versículo de hoje, quem sabe qual foi, gente? Vamos ver se vocês estão já ligados lá no grupo, no Instagram. Alguém? Olha, fica de olho, hein? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Uau! Vamos ler de novo aqui, hein? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Eu tenho certeza que você que está aqui quer que seus planos sejam bem-sucedidos, esse é o motivo de você estar investindo financeiramente, investindo o seu tempo, investindo a sua energia, né? Tirando aí um tempinho, talvez até das suas férias, da sua família, para estar aqui. Mas para que nós possamos crescer e sermos mulheres realmente bem-sucedidas de acordo com aquilo que a palavra diz, que é o tipo de sucesso que a Prospera prega e busca, é o sucesso bíblico. É aquilo que agrada o coração do Senhor e é viver os propósitos dele, aquilo que ele tem para nós. Então, esse é o primeiro texto que eu quero deixar para você. E nós vamos começar aqui fazendo uma oração, consagrando esse treinamento ao Senhor, consagrando o nosso tempo ao Senhor, consagrando esses dias que nós estaremos juntas ao Senhor, pedindo a Ele que venha fazer toda a vontade dele, alcançar a necessidade de cada uma de vocês e cobrir as nossas vidas, a nossa família com o sangue poderoso de Jesus, porque debaixo, né, desse sangue nós recebemos a proteção do Senhor. E aí nós vamos orar juntas agora, então. Senhor, nós te agradecemos pelo brilho buscando crescimento, que estarmos, Senhor, com os nossos olhos voltados para o Senhor, para compreender aquilo que o Senhor deseja, Senhor, fazer em nós e através de nós. Que esses dias, Pai, sejam dias em que nós estejamos totalmente voltadas para Ti, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com o nosso espírito, buscando beber, Senhor, das Tuas águas, das Suas fontes, da água da vida. Senhor, conhecer a Tua vontade, viver para a Tua glória, viver para Te agradar, Senhor, porque este é o verdadeiro sucesso. Esses, Senhor, são os frutos, meu Deus, que serão gerados nas nossas vidas e que durarão, Senhor, por toda a eternidade, Pai. Nós consagramos o treinamento Voe ao Senhor, eu apresento a vida de cada uma das mulheres que estarão participando, que estarão ministrando a minha vida. Eu peço, Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha casa, minha família e sobre a casa de cada uma das nossas irmãs, Pai, que os teus anjos, Pai, dá ordem aos teus anjos, como diz a sua palavra, para guerrearem em nosso favor, Senhor, para estarem batalhando, Senhor, as nossas batalhas, e nós confessamos aqui a nossa dependência do Senhor,
e nos voltamos para o Senhor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meninas, deixa eu falar para vocês, então, que é o treinamento Voe, né? Nós já tivemos algumas mentorias, alguns treinamentos na Prospera. Esse é um treinamento que o Senhor colocou no meu coração por causa de um processo que eu já tenho vivido. É um processo de estender as minhas asas e deixar que o impulsionamento de Deus sopre e me leve a estar nos lugares e fazendo aquilo que Ele deseja que eu faça, colaborando para o propósito de Deus mesmo sobre a face da terra, através da minha vida, da minha família, enfim. Eu queria pedir vocês, quem tiver com o microfone aberto para fechar, e aí quando vocês forem interagir, vocês abrem de novo. Eu estou sentindo que está dando uma interferênciazinha aqui. Então, o treinamento Voe é um treinamento intensivo que vai ajudar você a se mover de acordo com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, né? Eu não consigo aqui estar apontando um caminho para você, mas eu consigo te dar dicas, eu consigo compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e talvez você consiga pegar algumas dessas chaves e usar algumas dessas ferramentas e aplicar na sua própria vida. Então, esse é um treinamento intensivo que ajudará você a se mover, né, a mexer dentro do seu coração, a compreender quais são os propósitos do Senhor, os sonhos que Deus tem colocado, talvez aí na sua vida já tem anos que esses sonhos estão até mesmo adormecidos, como eu tenho acompanhado aqui, né, alguns sonhos que revivem aqui enquanto nós conversamos, oramos, palestramos na Prospera, oramos umas pelas outras. Então, aqui no treinamento Voe será um lugar para você redescobrir esses sonhos, um lugar para te ajudar a encontrar um senso de propósito e te dar o conhecimento, as ferramentas para impulsionar o seu voo. Quando nós falamos sobre voar, se a gente olhar para os princípios que têm sido disseminados no mundo agora, a mulherada fica maluca, né? Falou que empoderamento, impulsionamento, crescimento, é com a gente mesmo. Mas aqui é um tipo diferente de impulsionamento. É um impulsionamento com um vento direcionado pelo Espírito de Deus, um impulsionamento que vem realmente dos céus para nós, que nos guia para o nosso propósito, para o nosso destino em Deus. Nós não somos mulheres que estamos buscando qualquer aventura, nós não somos mulheres que estamos buscando qualquer tipo de sucesso, de crescimento. Nós somos mulheres, eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão com o coração, assim, desejando conhecer qual é a vontade do Senhor para a minha vida e como eu posso crescer esse ano de uma forma saudável, de uma forma que realmente está aí alinhada com os propósitos de Deus. Uma virada de ano, igual que nós tivemos agora, né? Nós estamos no dia 2 de janeiro de 2023, uma virada de ano por si só, ela não tem poder de mudar nada na nossa vida. A gente precisa entender isso, né? As pessoas, assim, comemoram, nós comemoramos uma virada de ano, é um ciclo que se fecha, né? Começa um novo ciclo, isso dá para a gente, assim, aquele gás, né? Aquela vontade de começar de novo, de fazer novos alvos, mas uma mudança de ano, ela só acontece verdadeiramente se nós estivermos dispostas a mudar algumas coisas, inclusive começando pela nossa mentalidade, né? Na maneira como nós enxergamos as coisas, as nossas atitudes, com certeza, mas tudo isso na maneira que nós baseamos o nosso relacionamento com Deus, na maneira que nós buscamos o Senhor e nos permitimos ser achada por Ele, porque Ele também se permite ser achado por nós. Então, nós entramos no nosso relacionamento com Deus com mais profundidade em um ano como esse, com certeza nós encontraremos algo novo do Senhor. Se você busca algo novo, lembre-se que tem um lugar para você buscar, esse lugar é em Deus. A revelação de tudo aquilo, assim, até do lugar em que eu estou hoje, eu estou morando no Canadá com a minha família, estou fazendo um mestrado, eu creio que todas vocês sabem, porque as que estão inscritas hoje nessa turma, a turma se esgotou no IMPEC, né, já foi lançadas as inscrições e se esgotou lá. Eu estou no Canadá com a minha família e eu sei que o Senhor nos trouxe para cá. Era um desejo do nosso coração morar fora do Brasil novamente. Eu já morei fora do Brasil alguns anos atrás, nos Estados Unidos. E chegar aqui no Canadá foi algo direcionado pelo Senhor. O vento dele soprou e nos trouxe. Foi ele que impulsionou as nossas asas, é ele que tem impulsionado o nosso voo para nós estarmos aqui. E é ele que tem nos sustentado. Assim, tudo o que nós formos fazer no ano de 2023,
eu e minha família, nós colocamos diante da presença do Senhor. E eu creio que é assim que você também, que está aí, deseja começar o seu ano e que o ano todo seja assim. Tá? Então, esse é o treinamento Voa, um treinamento para trazer crescimento, para trazer ferramentas para você, para compartilharmos experiências, para a gente ganhar aí, né, esse vento, esse sopro que vai impulsionar o nosso voo. A visão da Prospera, quero retomar um pouquinho com vocês sobre a visão da Prospera. Eu estou aqui, gente, com a minha camiseta de águia, ó, não está aparecendo, mas olha só. Estou aqui na temática do treinamento. A visão da Prospera é uma visão que busca trazer esse senso de propósito, mas quando nós falamos de prosperidade, que é o nome da Prospera, nós trazemos a prosperidade bíblica e nós cremos na prosperidade integral, que não é só uma prosperidade financeira, apesar de incluir uma prosperidade financeira, né, mas em todas as áreas da nossa vida. Deus nos criou como seres integrais, nós somos um espírito que habita num corpo, que tem uma alma, e a palavra do Senhor diz que ele tem uma vida abundante para nós, então a prosperidade que nós buscamos e que nós pregamos aqui na Prospera é a prosperidade bíblica, de vivermos debaixo da obediência, da bênção do Senhor, buscando os propósitos dele, mas que não está ligado só à prosperidade financeira, ainda que nós cremos que a prosperidade financeira também pode nos alcançar e é a bênção do Senhor para as nossas vidas. Né, mas nós não estamos aqui no número 1 focado. Nossa, quando fala em prosperidade, a gente já lembra, né, do plim-plim lá dos tesouros, né? Não somente isso, né? O quanto é importante a gente ter uma família equilibrada, uma vida emocional saudável, o nosso relacionamento com Deus, conhecer quem Deus é e termos a paz dele nas nossas vidas, tudo isso está ligado à prosperidade bíblica. Então, todo o nosso treinamento aqui vai ser permeado por isso, por esses princípios. E aí, gente, eu não consigo palestrar sem falar de Deus, por exemplo, né? Uma vez me convidaram para dar uma palestra numa escola, eu falei, eu vou ter que falar de Deus, se eu puder falar de Deus, eu vou, se eu não puder, eu não vou, porque tudo na minha vida está ligado ao meu relacionamento com Deus, não tem outra forma de ser. Então, quando nós damos um treinamento sobre empreendedorismo na Prospera, nós vamos falar sobre Deus, nós vamos falar sobre Bíblia, nós vamos trazer princípios da palavra. E aqui vocês vão ver muito isso também, vocês vão ver muito a gente falando sobre a questão espiritual, porque realmente nós cremos que o espiritual é a base de tudo, é a base de tudo que a gente faz, tá? Então, tudo precisa nascer no fundamento que existe já no reino do Espírito. Tanto que amanhã nós começaremos já com a nossa segunda aula, e eu quero dar as boas-vindas para minha amiga Débora, que está aqui também conosco, lá de Seattle, e nos Estados Unidos. E ela vai trazer a parte do crescimento espiritual, da vida espiritual, e será amanhã, será uma aula amanhã, e depois de amanhã, nós já vamos começar dando esse fundamento da base espiritual no nosso treinamento, para que a gente consiga construir todo o resto tendo essa visão aberta, sabe? Tendo essa visão ampliada, né, das coisas espirituais. Nós precisamos desenvolver isso. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem maravilhada com os resultados dos questionários de vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não vou compartilhar nomes, mas só para compartilhar um pouquinho com vocês sobre as respostas de vocês, que realmente me impressionou bastante. Mas eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu abro aqui para conversar sobre isso com vocês, para eu consegui já deixar aberto, eu tinha deixado aberto, mas eu acho que fez... Ah, tá aqui. Então, quando eu fiz algumas perguntas para vocês sobre as necessidades, né, aquilo que vocês estão buscando nesse treinamento, eu fiquei realmente impressionada quando eu vi que uma das coisas que vocês mais buscam, em número 1, aqui foi o crescimento espiritual. Não foi o crescimento financeiro, não foi a visão, né, do empreendedorismo, realmente foi o crescimento espiritual. Daqui a pouco eu compartilho com vocês aqui. Mas é o seguinte, para continuar, eu quero falar um pouquinho sobre o tripé, que eu acredito que a gente fundamenta aquilo que nossos treinamentos na Prospera recomendam para as pessoas, e é aquilo que eu também tenho fundamentado a minha vida.
Para mim, empreender, né, a gente vai falar sobre empreendedorismo nas próximas aulas também, mas empreender está dentro de uma visão ampla, que está ligada não só a ter um negócio, a abrir um negócio. Talvez você está aqui nesse treinamento e fala, nossa, mas eu nem tenho, né, intenção de ter um negócio, de abrir um negócio, por que eu tenho que aprender sobre empreendedorismo? Porque empreender está ligada a realizar algo, sabe? Está ligada a realizar algo. Então, quando você sonha, quando você planeja e quando você executa algo, você está empreendendo. Por exemplo, na sua família, na criação dos seus filhos, você está empreendendo a criação dos seus filhos. No seu casamento, você está empreendendo o seu casamento. Tudo aquilo que você se dedica, coloca energia, você tem que pensar, você tem que se dedicar, é um empreendimento, né? Então, para o empreendimento dar certo, seja ele qual for, eu falo que tem o tripé, que é o primeiro, você tem que sonhar, pode anotar, você tem que ver o que está no seu coração a respeito disso. Qual o seu desejo a respeito disso? O quanto você deseja que isso se torne real ou aconteça na sua vida? Então, tudo começa com um sonho, com um desejo, sabe? Com uma visão. Nossa, eu tenho isso dentro de mim e eu quero alcançar. É o sonho. Segundo, vem o planejamento, porque a gente não faz nada na vida sem planejar. Não tem jeito, né? A gente pode ter algumas coisas que acontecem por acaso, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, mas se nós queremos alcançar algo de relevante, a gente precisa de planejamento. E talvez é uma parte que às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer e fica travado aí nessa área, o planejar. Nós vamos falar sobre isso também, tá? E tem muita gente que sonha e fica só no sonho. Tem muita gente também que planeja, vamos dizer que todo mundo sonha, tá? E que 50% planeja. Mas que, sei lá, de 10% a 15% só que vai chegar na terceira parte do tripé, que é executar, que é estar disposto a colocar as coisas em prática, a se esforçar, a pagar um preço, a correr atrás, a ter a disciplina, a constância, a perseverança para executar aquilo que você sonhou, planejou e agora está na hora de tirar do papel e precisa executar. Então, tudo isso, esse tripé aqui, ó, sonhar, planejar e executar, isso daqui está tudo regado, fundamentado em oração, em buscar os sonhos, né, conhecer os planos de Deus a respeito daquilo, a bênção de Deus, a direção de Deus, tudo isso precisa estar regado à oração. O que eu espero de vocês aqui no nosso treinamento Voe? Comprometimento. Porque eu já fiquei pensando assim, gente, serão 10 dias, como que essas mulheres vão fazer para pegar aí 10 dias e, né? Mas são 10 dias que nós vamos tirar, pensa bem, de 365 dias, eu estou pedindo vocês para tirarem 10 dias realmente de uma forma intencional, de 1 hora a 1h30 por dia e focar nesse treinamento. Porque se você fizer como talvez em outros cursos, eu vou deixar essa aula gravada para assistir depois, para assistir outro dia, você não vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que está realmente focada nesse treinamento aqui do início do ano, para estar preparada para enfrentar o ano e para colocar os seus projetos diante de Deus e também tomar algumas ações necessárias que você precisa, tá bom? Então, preciso de comprometimento de vocês, porque nós teremos aulas de 1 hora, minhas amigas gostam, viu, de aula, a gente foi gravar aula esses dias, a Débora já tá rindo aí, ó, e a gente foi compartilhando aquilo que Deus colocava no nosso coração, o conhecimento, as experiências que a gente teve. Então, serão aulas longas, sim, não vai ser gotinha de 10 minutos, 15 minutos, não, vocês vão ter que estar preparados para comer alimento sólido aí, e dedicar o seu tempo. Não tem tempo de sentar para ver 1 hora de aula, não tem tempo, não? Coloca no carro, coloca enquanto você está lavando a louça, coloca enquanto você está dobrando roupa, coloca no trabalho, mas é importante que seja um momento que você realmente vai prestar atenção, vai tomar algumas notas, né? Vai anotar nas notas do celular, vai anotar aí no seu caderno. E por falar em caderno, outra coisa que a gente vai fazer aqui no treinamento Voe, vocês vão entender na aula, eu acho hoje é segunda-feira, né? Terça-feira, quarta-feira. Na aula de quarta-feira, vocês vão aprender o tanto que os registros são importantes. Deixa eu contar uma coisa para vocês, olha só. O treinamento Voe começou um dia que eu estava indo de ônibus para a universidade e começou assim, ó. Começou
com os rabiscos, daquilo que eu sentia que Deus estava falando no meu coração. Aí, de repente, eu recebi eu falo que é um download do céu, né? Aí, eu sinto que o Espírito me deu aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e eu fui anotando dentro do ônibus, né? Então, a anotação, ter um caderninho, faz super parte de todo treinamento que eu dou, e como professora, como pedagoga que sou, gente, não tem como. Para mim, eu anoto mesmo, eu estudo escrevendo, e essa é uma forma de interagir com o conteúdo. Ah, não gosto muito não, eu aprendo só de ouvir. Que ótimo que você aprende só de ouvir, só que depois que você estuda qualquer matéria, tem as comprovações aí até dos concurseiros, né, dos professores, dos pedagogos, que falam que depois de um dia você já esqueceu tanto por cento. Depois de uma semana você já esqueceu 70% daquilo que você estudou. Então, você precisa ter um material para voltar. E aí eu quero contar uma coisa para vocês. No treinamento Voo, eu quero convidar vocês para fazer algo diferente. Eu quero te convidar para ter um caderno. Não precisa ser um caderno específico só do treinamento Voe, mas um caderno que tenha espaço para isso. Eu quero convidar você para construir um portfólio. O que é um portfólio? É um material que você vai colocando ali aquilo que você acha que vai agregar no seu conhecimento. E eu vou ensinando para vocês como fazer isso, mas, por exemplo, quando nós terminarmos essa aula hoje, a gente vai terminar mais tarde hoje, mas amanhã eu já vou passar uma tarefinha para vocês. Você vai lá naquele portfólio, naquele caderno, e anota as suas respostas, né? Eu vou incentivar vocês a procurarem alguns recursos visuais. Você pode imprimir, colocar ali naquele caderno também. Se preferir fazer tudo digital, gente que já está acostumado a mexer aí, né, com os aplicativos, com o Canva, que faz um portfólio bem bonito, virtual aí, para você ter guardado os seus registros. Eu estou fazendo isso aqui no meu mestrado, eu estou construindo desde o primeiro semestre um portfólio que vai até o final do meu curso. Então, é muito válido, porque aí você vai ter um material bem importante para guiar você, para direcionar você aí na sua jornada, tá? Então, ontem eu saí, porque eu falei, gente, esse treinamento é muito especial, e comprei esse caderno lindo aqui, ó. E aqui, eu tenho muitos cadernos de anotação. Aqui, ontem, eu já fiz. Vai ser o meu caderno de 2023. Eu já fiz os alvos de oração meu, da minha família, para esse ano. A gente sentou junto ontem no sofá, todo mundo, e fizemos os nossos alvos de oração, depois a gente vai acrescentando. Eu já fiz aqui na segunda página, onde vai ser a nossa lista de gratidão, então, de vez em quando, eu vou parar para registrar aqui. Os meus filhos também, ontem eles já estavam dando, né, falando pelo motivo pelos quais são gratos, e a gente vai anotar aqui também. E hoje eu também vou começar a anotar aqui a minha experiência com o treinamento Voe, porque eu quero guardar aqui no meu coração as minhas experiências. Quando eu estou ministrando, eu também sou ministrada, e eu quero incentivar você a fazer isso, a ter um caderno especial aí, que você vai deixar bem registrado aquilo que você for aprendendo. Registre também, sabe, às vezes, as coisas espirituais, às vezes a gente precisa ser tão sensível. Amanhã também vocês vão ouvir muito sobre isso na aula, mas às vezes são pequenas gotas, assim, ao longo do dia, sabe? Às vezes é uma canção que você ouve, uma palavra que alguém te fala, um versículo que você lê, que mexe tanto com você, que traz resposta para você e que pode marcar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do tripé, que é o sonho. Daqui a pouco eu vou passar para a Kátia compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre sonhos, sobre sonhar, né? Mas antes disso, eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo. Para você entender o que às vezes essa sensibilidade de entender que no seu caminho Deus está te apontando as coisas, você só precisa estar com seus olhos abertos para ver, sabe? Deus está te mostrando as respostas. Nós fomos convidados para passar a virada do ano na casa do patrão do meu esposo aqui no Canadá, e foi um evento muito gostoso, porque foi um momento de adoração, várias pessoas na sala da casa dele, pessoas de várias nacionalidades, da Nigéria, pessoas do México, nós brasileiros e de outras nacionalidades, enfim. Nós estávamos lá todos adorando ao Senhor, cantando em inglês, né, que é a língua que todo mundo entende ali, e adorando a Deus. E o ambiente estava tão gostoso daquela casa, mas começou às 6 horas, às 8 horas a gente já tinha que ir embora, que a gente tinha compromisso com uma outra família.
Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um projeto no Brasil chamado Lighthouse. É um projeto que eu fundei, em que eu ensinava inglês para crianças carentes. E eu tinha também outros voluntários que me ajudavam, e é um projeto lindo, você poder proporcionar um ensino da língua inglesa para crianças que não podem pagar por isso, foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu não vou conseguir contar a história toda para vocês, que é longa, mas resumindo, Lighthouse é um farol, sabe aquele farol que fica em lugares que tem praia, que tem mar, para o navio não bater nas pedras, nas rochas, né? Aquele farol está apontando que dali eles não podem passar, e está apontando também ali um caminho, né? Então, esse é o nome do projeto, é Lighthouse. Quando eu vim para o Canadá, quando nós começamos a orar, Deus nos mostrou o lugar onde nós iríamos morar através de uma paisagem linda de uma lighthouse que tem aqui na região que eu moro. Tem até uma foto linda no meu perfil, depois posso compartilhar com vocês. E a música que nós cantamos nesse projeto se chama Lighthouse. É uma canção em inglês que eu ensinei para os meninos cantar, que virou o tema do nosso projeto. Tudo bem, agora voltando para a história da nossa virada de ano. Nós buscando ao Senhor, né, a direção para o nosso próximo ano. E quando a gente decidiu ir embora, a gente já estava saindo, o patrão do Denison chamou ele e disse assim, olha, vem aqui, Denison, vem aqui rapidão, não vai embora agora não, que eu quero que você escute só mais uma música. Aí o Denison falou, tá bom, vamos ficar. De repente, gente, eles começam a cantar Lighthouse, a música Lighthouse. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso. Que coisa mais linda. Na hora, eu só pude sentir. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, sabe? Foi como se Deus estivesse falando para mim assim, você tá ouvindo a música, o tema que te trouxe aqui, o projeto de vida que te trouxe aqui, eu estou aqui. Com essas pessoas que você está aqui, eu estou aqui. Então, se nós formos atentas, se nossos olhos estiverem abertos, nossos ouvidos estiverem abertos, direções claras virão do Senhor para nós aqui nesse projeto, através do compartilhar de uma experiência. Nós estaremos sendo ministrados, estaremos aprendendo, colocando aqui na nossa bagagem tudo que nós precisamos para entrarmos nessa nova estação, nesse novo ano que se inicia, e nos projetos pessoais de cada uma de vocês. Eu quero receber com muito carinho, depois converso mais, quero receber com muito carinho aqui a Kátia que é uma amiga preciosa da nossa família, é uma amiga da Prospera, como eu disse, né, uma pessoa que me conhece há tanto tempo, e eu vou deixar ela falar, gente, e ela vai compartilhar um pouquinho sobre esse tema que eu dei para ela, que é a parte dos sonhos, né, Kátia? Kátia, seja bem-vinda, fica à vontade. Aí, estava desligado. Boa noite, paz do Senhor. Para você é boa noite também, pastor, né? Todo mundo é boa noite. Todo mundo é boa noite, né? Amém. Então, com muita alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar sobre esse tema que, por incrível que pareça, eu não sei se eu cheguei a comentar com a pastora Ellen, mas a editora da nossa igreja pediu para eu fazer um texto, e eu fiz e ela me deu o tema, sonhos. E eu pensei, ela falou, você faz, Kátia? Porque quando eu coloquei esse tema, eu pensei nesse tema, só vinha você na minha cabeça. Aí eu falei, uau, então, falei, faço com amor e tremor e temor. E aí desliguei o telefone. Meninas, vocês acreditam que eu sonhei? Eu passei o dia todo, não comentei com ninguém, eu só conversei com Deus. Quando foi à noite eu dormi, mas eu não dormi pensando nisso, que eu achei mais incrível. Eu sonhei, mas eu não estava pensando nisso quando eu deitei. Mas, enfim, quando foi na madrugada, eu sonhei que eu estava escrevendo o texto. E durante o tempo ali na escrita, quando eu estava terminando o texto, eu parei e falei assim, eu não via ninguém, era só eu, minha agenda e minha caneta. Mas Deus estava lá, porque eu falei assim, mas Deus, eu não vou lembrar disso aqui quando eu acordar, é muita coisa. E o meu celular despertou 5 horas da manhã.
que eu acompanho, né, a pastora que faz uma oração na madrugada, a pastora Luciana Drummond. E aí eu sei que eu acordei com aquele sonho, falei, nossa, a primeira frase está na minha cabeça. E eu escrevi essa frase. E quando foi, aí teve o dia todo, e quando foi à tarde, eu sentei para escrever o texto. Gente, eu escrevi a primeira frase, deixei a coisa acontecer, eu me entreguei para o Senhor, eu deixei ele escrever. E eu fui instrumento, né, para ele escrever. E escrevi, fui escrevendo, o versículo que tem no texto, veio à minha mente, e eu fui colocando. E terminei. Quando eu terminei, eu fui ler para ver o que estava escrito. Foi muito lindo isso, sabe? Foi um momento muito especial. E foi justamente sobre o que significa o sonho, sabe? Qual a importância do sonho nas nossas vidas e para a gente não abrir mão desse sonho, né? E eu sei que tem muitas aí que não são, né, da nossa igreja e tal, mas depois, se a pastora me permite, eu vou colocar no grupo o texto que o Senhor trouxe, mas a partir disso aí, foi que a pastora falou comigo sobre, né, pastora? Eu acho que você não sabia só essa parte, como que chegou o texto em mim, né? Mas, assim, o texto é do Senhor Jesus. Na verdade, eu fui só um instrumento. E então, como a pastora Ellie falou, eu fui orar, e Deus também trouxe, assim, algumas dicas, alguns toques para que contribuam para os nossos sonhos, né? E é o que eu vou trazer agora para nós, tá bem? Pastora Ellie, o tempo já passou, já começa a contar agora. Fica à vontade, Kátia. Tá bom, então vamos lá. Eu comecei com uma frase que diz: não permita que sabotem seus sonhos, eles são dádiva de Deus. O que acontece? Nós estamos vivendo num momento que o tempo, ele contribui, sabe? A tônica do século é o quê? Desestimular, desincentivar, promover desesperança. Aí você pensa, mas como assim, Kátia, promover desesperança? Sim, porque nós temos pandemia, nós temos aí aqui no Brasil um momento sensível politicamente falando, nós temos enfermidades surgindo sem muita explicação, né? Médicos perdidos também sem saber o que fazer, e suicídios e depressão a toda prova, e nós vemos pastores que têm passado por isso, que antes a gente pensava, nossa, pastor é gente, pastor sente, e a situação, o momento está caminhando para ele, para ajudar-nos a desistir de sonhar, achar assim, não vale a pena sonhar, porque eu posso sonhar hoje, mas não vai acontecer, porque a nação passa por essa situação, a enfermidade chegou, mas no Senhor nós podemos confiar. E o que eu quero trazer para vocês são dicas que no Senhor nós precisamos confiar e descansar. É isso que o Senhor trouxe ao meu coração. E o nosso olhar, uma nova perspectiva para a vida, para os nossos sonhos, para a possibilidade de sonhar. E aí, a primeira dica, que ela é fundamental, é um fator essencial para que o nosso sonho torne possível, é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, né? E a convicção daquela que a gente não vê, a gente não enxerga, né? Então, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e acreditar, foi Ele quem fez. É Ele. Aí na caminhada aqui eu vou dar alguns exemplos
E hoje mesmo aconteceu isso comigo. A gente está com um carro que a gente vendeu e foi para uma oficina, e o rapaz mandou para a oficina. Eu sei que, enfim, não pagou e a gente ficou sem esse carro, sem saber onde estava, até que descobrimos onde ele colocou esse carro e tal. E eu fiquei naquela apreensão, naquela angústia. Eu falei, Senhor, vou angustiar, não vou sofrer por isso, não. O meu sonho é encontrar esse carro e resolver o problema. E assim aconteceu. O Senhor falou comigo. O Senhor disse, olha, eu vou restituir esse carro e você vai vender com preço de justiça, porque eu sou Deus justo. Gente, hoje eu e meu marido levantamos e resolvemos. Aí meu marido vai passar mal ontem, fomos correndo para o Unimed, voltamos. Não era nada, era só uma dor de barriga, ele estava achando que estava até com Covid, estava, né, com o nariz, o quê? Não. Mas o que era um propósito, aí ele teve um dia de atestado médico. E nós, com esse dia de hoje, nós fomos para resolver essa questão do carro. Nós chegamos lá, o carro estava lá, nós conversamos com o mecânico, ele explicou, ele falou, ele ia vender hoje, o vendedor estava lá, que iria comprar o carro por um valor irrisório. Gente, é um carro que nós pagamos R$40 mil nele, ele ia vender o carro por R$1.500. Ele queria desfazer do carro, sabe? Eu falei, como que ia resolver a questão do... é porque a pessoa deixou lá para arrumar e nunca mais voltou. Eu não sei o que ele ia resolver, que eles iam resolver a questão de documentação, mas enfim. Fomos conversar, acertamos, vamos resolver a questão, vamos pegar o carro de volta, deixamos lá para ele consertar, porque estragou muito esse carro, é uma Action, é um carro grande, e ele era cristão, e inclusive frequentou a nossa igreja por um tempo, e só deixou de ir por causa da distância. Ou seja, há um propósito. Olha o meu sonho acontecendo, é o que o Senhor falou para mim. Eu precisei só ter sensibilidade para ouvir ele falar, confia e espera, porque isso ele falou para mim há cerca de uns 2 meses atrás. Então, todo sonho tem um tempo determinado. Amém? Passando para essa é a primeira dica, fé. Segunda dica, renovação da mente. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:2, eu gosto demais dessa passagem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso? Não se enquadrar, significa não se adaptar aos padrões do século. Não é porque o momento no século está falando isso que eu preciso viver como ele fala. A minha mente, ela precisa ser renovada. E outra coisa, tudo que domina a minha mente, domina a minha história. Se eu decidir que a minha história vai ser dominada pela minha mente, é uma decisão. Eu tomei a decisão que a minha história é dominada pela minha mente, pelo que eu penso. Então, se eu determinei isso, isso vai ser. A minha mente não tem força sobre mim, sobre a minha história. Então, eu preciso ter a mente de Cristo. Por isso que ele diz, renova sua mente. Não fica o tempo inteiro pensando a mesma coisa. Sabe quando você pensa assim, olha, eu estou... parece que minha cabeça vai doer. Não, eu acho que vai. Não, porque todo dia, nesse horário, minha cabeça dói. E assim eu fico. E daí a pouco, a minha cabeça realmente dói. Kátia, é interessante você falar isso, porque quebra alguns paradigmas, né? As pessoas às vezes pensam que isso tem a ver com, parece até misticismo, um evangelho distorcido, não tem nada disso, gente, pensa bem, olha só, em Provérbios fala, assim como o homem imagina o seu coração, assim ele é. Assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Então, isso é bíblico, assim como você se vê, a maneira com que você se vê, os seus pensamentos, você vai falar, você vai começar a verbalizar aquilo que você pensa. E a Bíblia fala que nós vamos comer, né, daquilo que aquilo que sai dos nossos lábios. A nossa palavra tem poder.
Então, não tem nada a ver com uma visualização, uma mentalização, quer dizer que se eu me mentalizar, visualizar uma pessoa rica, eu vou ficar rica, não é nada disso. A maneira com que você pensa ao seu respeito, a respeito dos outros, vai ditar como você toma suas decisões, as suas atitudes, os seus hábitos, são eles que vão fazer, né, com que você alcance algumas coisas. A vida que você vive está muito relacionada à forma que você pensa. Exatamente isso, exatamente. E quando nós falamos de transforme-se pela renovação, o que é renovação da sua mente? É tornar novo, renovar é tornar novo, né? Mente transforma. Está ouvindo? Sim, eu posso só uma contribuição, porque essa é a minha área, e assim, isso realmente que você está a dizer, isso é totalmente fidedigno à ciência enquanto a psicologia cognitivo-comportamental, ela vem falar exatamente isso, que os seus pensamentos vai gerar em você um sentimento, esse sentimento vai gerar em você um comportamento, esse comportamento sendo repetido muitas vezes é que você torna um hábito. Então, assim, a ciência, a psicologia também fala sobre isso. Glória a Deus. Obrigada, querida. E olha a força dos nossos pensamentos. Olha a força de nos preocuparmos em renovar mesmo a nossa mente, né? Eu quero... E quando você renova a sua mente, você promove maiores possibilidades. Acrescenta o seu leque de possibilidades de sonhar, de ter sonhos, eu não preciso ter um sonho, eu tenho muitos sonhos, porque a palavra do Senhor diz que nós podemos sonhar. Mais à frente eu vou citar sobre isso, inclusive. Terceira dica, planejamento, algo que a pastora Ellen já falou, e ela bate muito nessa tecla, né, pastora? A importância disso, planejamento. Então, sonhar também exige planejamento. Em Provérbios 16:1, né? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui? Olha, faça planos, porque eu vou bater o carimbo, porque a resposta é minha, porque nós sabemos que todo plano do Senhor há propósito. Olha esse testemunho seu agora, né, pastor? Você não foi aí porque você simplesmente queria alcançar um sonho do mestrado. Tem muito mais que isso. E todos os dias... O mestrado foi só uma desculpa. Eu falo que o mestrado é só uma desculpa de Deus. Exatamente. Só uma desculpa de Deus para poder... E nós somos agentes do Senhor para o propósito dele. Amém. Nós somos instrumentos dele para que o propósito dele se cumpra. Aí eu queria que você parasse, pensasse, olhasse em você. Olha o quão importante você é para o Senhor. Porque o Senhor faz assim e acontece, não precisaria de você, mas Ele te olha com tanto amor e cuidado, Ele não disse, haja homem, Ele fez com as próprias mãos. Porque quando eu digo, uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando eu vou e pego e faço. E quando eu pego e faço, eu sempre faço melhor. E tudo que é possível ser feito, pode ser bem feito, né? E, então, definição dos sonhos. Sabe quando você tem um monte de sonhos? Nós vamos ficar assim, olha, quem não sabe o que quer, não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu preciso determinar, eu preciso ser pontual no meu sonho. Senhor, eu preciso falar da cor, do tamanho, do modelo, eu preciso falar para o Senhor, qual é o meu sonho? E eu preciso, pastora, se você me permite, eu quero dar um exemplo, porque uma vez você deu uma palavra sobre isso, e você levou... É porque eu vou falar do pastor Denison. Pode ficar à vontade. Você colocou, a pastora Ellen colocou uma foto do pastor Denison, gente, sentado no sofá vestido de piloto. Aquilo me impactou tanto, sabe? Tanto... Porque, no primeiro momento, eu pensei, não sei o que ela vai falar, mas certo, ela vai falar que ele é um piloto, vai contar que ele é um piloto e tal. Não! Na época da foto, ele não era piloto, ele só sonhava em ser.
mas ele tinha como foco ser o piloto. Então, ele se vestiu de piloto e se fotografou. Sabe o que é isso? Renovar a mente, é ter fé, é crer no que não está vendo, né? É ter certeza do que não está vendo e é ter determinado o que ele queria. Né? Então, seja com relação ao seu sonho, procure ser bem decidida, defina seu sonho. Defina, seja pontual no que você quer para Deus com relação ao seu sonho. Só que quando você define o seu sonho, você também tem um caminho a percorrer. Uau, eu gostei disso, Kátia, é isso mesmo. E olha, se José soubesse o caminho que ele ia percorrer, a gente às vezes fala assim, de repente ele nem ia querer pegar esse caminho. Mas quando ele entrou, ele não voltou para trás. Ele não desistiu porque era difícil. Ele continuou. Então, primeiro Deus deu para José a visão, né, Kátia? Deus deu primeiro a visão. Para José a visão. Isso, a gente precisa que vocês entendam isso, que sonhar não é uma coisa utópica, sabe? Aquele negócio de criança. Aleatória. Nossa, meu sonho, quando eu crescer eu quero ser médico, quando eu crescer eu quero ser isso. Não é sonhar, é ter uma visão. O que você vê dentro do seu coração, né? Qual é a visão que você tem a respeito da sua vida? E talvez essa visão está incutida em você, mas parece que ela nunca vai se tornar realidade. E se ela está aí até hoje, é porque é uma visão. Muitos dos nossos desejos, dos nossos sonhos, Deus coloca no nosso coração, e muitos é coisa da nossa cabeça mesmo. Aqueles que são coisas da nossa cabeça, a gente não vai ter força para realizar, gente. Sim, as portas vão se fechar, o negócio não vai dar certo, a gente vai esquecer deles, a gente vai falar que coisa ridícula, passou. Mas aquilo que é de Deus, a palavra diz que dele é o querer e o efetuar, aquilo que ele move o nosso coração, aquilo que queima no nosso coração, aquilo que quando a gente pensa, a gente suspira, sabe? A gente fala, é esse lugar onde eu quero chegar, é isso que eu preciso alcançar. Nós estamos tendo, na verdade, uma visão. E essa visão é que a gente precisa alcançar, mas tem um caminho a ser trilhado. Débora, você quer falar alguma coisa? A Angela fez um sinal. Então, é a visão, né? O sonho pode ser um sinônimo aqui no nosso treinamento de visão. Qual é a visão que você tem, né, Kátia? Isso, exatamente isso, pastora. E aí, tem um outro subtópico dessa terceira dica. A ação. Gente, não adianta você ter o sonho definido, não vai resolver você enxergar o caminho, né? Saber idealizar aquilo, não desistir do caminho, se não houver ação. Você sentada, cruzada, com os braços cruzados, o sonho não vai chegar no seu colo, abrir os seus braços e falar, me abrace. É necessário que haja uma ação. Como é que o movimento, para o meu sonho acontecer, eu preciso, vamos voltando lá no pastor Denison, para o sonho dele acontecer, o que ele precisou fazer? Ele precisou estudar, ele precisou ver qual era o caminho que viabilizava ele conseguir esse sonho, realizar, investir principalmente, né? Houve um investimento de recursos financeiros, houve um investimento de recursos com relação à família. Ele precisou abrir mão de algumas situações, assim como a pastora Ellen. Encontrei com a mãe dela, está toda chorosa, porque foi preciso deixar a mãezinha dela, o paizinho dela, a vozinha dela, sabe? Enfrentar a neve, o gelo, enfrentar, né, a neve, enfrentar menos 8, menos 12. Enfrentar as novidades para os filhos. A escola para os meninos é novidade, as amizades dos filhos é novo isso. Conseguir equilibrar isso, tudo pesa na balança, né? Tudo é muito pesado. Então, nós precisamos, mas precisou de uma nação, foi necessário uma ação, foi necessário, por exemplo, você elaborar um projeto, encaminhar, isso é ação.
né? Para poder ser aprovada, para poder entrar no mestrado. Então, isso é importante. Isso faz parte do pacote para a gente chegar nos nossos sonhos, né? E aí, depois do próximo subtópico é a conexão. Desde o início a gente está falando sobre isso, né? A pastora quando a gente começou aqui a aula, a pastora falou sobre, eu falei, uau, ela está começando a falar minha parte aí, né? Mas é a conexão, nós precisamos nos conectar, porque eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante que eu vi essa semana. Pessoas machucam pessoas, mas pessoas curam pessoas. Ah, porque fulano fez isso, eu desisti. Ah, meu sonho, eu ia precisar dele, mas depois que ele fez comigo, tá, desliguei. Perdoei, mas não quero saber dele mais. Gente, peraí. Pessoas curam pessoas. Então, não vou deixar de me relacionar, eu preciso do outro. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos um do outro. O Senhor nos fez assim. Nós precisamos caminhar. E detalhe, o que nós precisamos fazer? Saber onde ir. Eu estava vendo 2 Reis, capítulo 4, a viúva. A palavra do Senhor no capítulo 4, logo no início do primeiro versículo, fala assim, olha, que a viúva de um homem que era discípulo dos profetas faleceu. Ela ficou com dívida, com filhos, né? E estava desesperada. O que ela fez? Ela procurou o profeta e lembrou o profeta quem era o marido dela. Entendeu? Ela falou, olha, é o meu marido que era o seu discípulo. Sabe? Mas ela foi procurar qualquer um na rua? Ela foi procurar qualquer pessoa? Não, ela foi na pessoa certa. Ela foi naquela que ela sabia que ele ia sonhar com ela. Que ele ia se lembrar daquele marido que foi um discípulo fiel. Ela tinha essa garantia, então ela procurar a pessoa certa para ajudá-la. E ele sonhou, eu não tenho dúvida, eu conjecturando, eu penso assim, gente, o profeta Eliseu, ele deve ter assim, regozijado com ela quando ela começou a prosperar, porque ela virou uma empresária. E outra coisa, fala-se que as vasilhas acabaram, mas o óleo cessou. Ele não acabou. Uma coisa é acabar, acabou, não tem mais, não é isso? Mas o óleo não. Ele só cessou. Eu acredito que ainda continua saindo óleo quando ela providenciou, e não está escrito ali na Bíblia, mas aqui a minha cabeça pensa que ela continuou e ela se tornou. Então, conexões. Precisamos escolher pessoas para nos conectar, que vão nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Nós não vamos alcançar nossos sonhos se não tivermos conexões, pessoas que vão nos ajudar, que vão viabilizar essa caminhada. É verdade, Kátia. Aqui nós chamamos de conexões com propósito, né, Kátia? Aqui na Prospera. Kátia fez a mentoria viva comigo, não fez, Kátia? Fiz. Na mentoria viva, olha só, a mentoria viva, a minha orientação para as meninas, e eu deixo essa orientação para vocês também. Tem uma área que você quer crescer e você tem pessoas que você admira, são pessoas que têm credibilidade naquela área. Rose também fez, né, Rose? Tá aí. Olha só. Primeiro, escolhe 3 pessoas com quem intencionalmente você quer se relacionar. Vá atrás dessas pessoas. Fala, eu quero tomar um café com você, eu quero conversar com você, eu quero sentar com você. Eu quero te ouvir, eu quero aprender. Sabe essa área que você se destaca, que você venceu? Compartilha comigo. Isso é humildade, sabe? A gente ir atrás da pessoa e pedir, compartilha comigo. E eu também ainda incentivo as meninas. Escolha 3 pessoas que você sabe, que você já está num patamar mais alto de maturidade, ou que você já alcançou um nível. Escolha 3 pessoas que você pode ajudar. E compartilhe com essas pessoas. Intencionalmente doe seu tempo para elas, para estar abençoando, ensinando algo. Né? Então, essas conexões com propósito, elas fazem
toda a diferença, toda a diferença. Se nós estivermos fechadas, sabe, com aquela crosta de que, como a Kátia disse, eu fui machucada, não quero de novo, eu vou crescer sozinha, eu não posso compartilhar os seus sonhos, você não pode compartilhar para qualquer pessoa. Mas se você estiver com o seu coração aberto, com o seu olhar atento, o Senhor colocará pessoas no seu caminho que te ajudarão a crescer. Eu tenho essas pessoas na minha vida, pessoas com quem eu posso contar, né, pessoas com quem eu tenho as minhas intercessoras, aquelas que oram por mim, que eu sei que eu posso contar, eu tenho aquelas que eu posso pedir conselho, que eu sei que eu posso falar para elas, olha, eu estou passando por isso, né, me fala algo, o que você está vendo aqui que eu não estou conseguindo ver. Então, pessoas são muito, muito importantes na nossa jornada, as conexões com propósito. É verdade, eu lembrei muito dessa mentoria, né, que a gente teve, faz toda a diferença, faz toda, abre, a mente abre, é incrível, assim, então, e o Senhor coloca pessoas dentro daquilo que a gente está precisando. Ele é tão cuidadoso e delicado conosco que ele coloca pessoas dentro daquela área que eu preciso, como você citou agora mesmo, né? Eu preciso de um conselho, ele coloca pessoas, ele traz à sua mente, quem que você vai pedir conselho? Eu preciso de alguém para poder orar por mim, ele coloca as pessoas que têm esse comprometimento. Então, e até na parte profissional, financeira, tudo, né, Kátia? Eu estou precisando de alguém que me ensina a lidar melhor com as minhas finanças. Não, eu tenho, é tão incrível, eu tenho com relação aos bolos fitness que eu faço, eu precisava saber fazer os valores, o que cobrar, eu estava meio perdida com relação a isso. Conversei com a Mônica me indicou uma pessoa. Aí, olha o que aconteceu. Uma moça recém-chegada na nossa igreja, teve um evento aqui em Goiânia, ela queria alguém para ir junto com ela, que ela era nova e tal. No WhatsApp, lá no grupo, eu falei que ela falou que queria ir. Eu falei, não podemos, ela mora no mesmo bairro que eu, e a gente se encontrou e nós fomos para esse evento. E aí, assim, nós nos conectamos, Deus nos conectou dessa forma. A gente conversando, escuta só, ela simplesmente trabalhou com bolo muitos anos, ela parou de trabalhar com bolo por causa que o marido pediu para parar e tal. Ela começou a vender bolos e, de repente, ela vendia para o shopping inteiro em Resende, no Rio de Janeiro, ela morava ali. Aí eu falei para ela, estou com muita dificuldade para poder fazer essa questão do peso, o que eu gasto e tudo, e os valores, como montar o meu valor. Ela, não, eu vou na sua casa te ajudar. Ela sentou comigo aqui na minha mesa, pegou uma agenda, a gente pegou uma balança de presente da Mônica, é assim, Deus vai, sabe? E montou até o que eu gasto de água para lavar uma forminha. O que eu gasto no forno elétrico, sabe? Tudo. Me deu tudo descrito. Então, é uma conexão que Deus mandou, ninguém me apresentou ela. Entendeu? Eu pus no grupo, eu quero ir no evento, tem alguém que está querendo ir, eu também quero. Então, vamos juntas? Vamos. Sabe? Então, assim, Deus tem esse cuidado conosco. Não se esqueça disso, Deus tem esse cuidado. Você não vai ficar a ver navios, né? E caminhando aí, já quase no final, tempo. A palavra do Senhor diz, aquiete a alma, confie e guarde em Deus. Existe um tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Gente, há tempo para tudo. Lembra que eu falei do carro? Talvez esse seja um dos fatores mais difíceis, né, Kátia, de lidar. Eu acredito, pastora, que eu acho que é assim, dos mais difíceis, ele é o maior. Né? O teste do tempo realmente é muito dolorido, e é algo que faz você não ter certeza se realmente você vai alcançar. Então, por isso que a gente precisa estar com a fé sempre em dias, né?
Eu e a minha família, nós exatamente. oramos por mais ou menos, acho que uns 7 anos para sair do país. Então, o desejo já estava lá, Deus já tinha nos sinalizado que ia acontecer, mas eu não sei quando vai acontecer, e esse processo é um processo muito doloroso. Eu estava conversando também com a Débora sobre isso, ou com a Sara, não sei, que vai estar ministrando, acho que foi com a Sara. Abraão recebeu a promessa de um filho e ele teve que esperar 25 anos. Mas quando ele recebeu a promessa, Deus não falou para ele que demoraria esse tanto tempo. Então, quando você recebe uma promessa de Deus, ou quando Deus coloca algo no seu coração, você acha que está instantâneo. Quantas vezes, gente, Deus já me sinalizou algo e eu saí igual uma maluca na minha força tentando fazer o negócio acontecer, sabe? E não funciona assim, né? A palavra de Deus também diz que ele fala, na palavra diz que tudo fez formoso ao seu tempo. Então, no tempo de Deus, ele faz tudo formoso. Em 2021, eu queria vir para o Canadá de todo jeito, e era um momento que ainda estava, né, a pandemia, e aí nós sentimos que Deus estava retardando a nossa vinda para o ano seguinte, e foi isso mesmo que aconteceu. E conversando com as pessoas aqui que chegaram em 2020, deixa eu contar para vocês a chegada delas. Uma teve que ficar 14 dias com 2 crianças no hotel, na quarentena, só podia tomar 45 minutos de sol, o resto do tempo era todo no quarto do hotel, não podia sair. A outra teve uma dificuldade de locação de imóvel nessa data, que teve que passar 45 dias no hotel e gastar um valor muito alto, o hotel aqui é muito caro, porque não encontrou um apartamento para morar. 2021, se eu quisesse vir bater do pé, sabe, falar, eu vou agora, né? As portas da universidade já estavam abertas, mas outras portas se fecharam, a gente começou a fazer essa leitura do tempo, que estava chegando, mas não estava na hora. 2022, a gente veio com o nosso projeto, a gente queria chegar no verão, né, para já não chegar no gelo, queríamos passar por um parque que a gente sonhava conhecer, queríamos ter um momento de passeio com os nossos filhos, viemos com o nosso apartamento locado, um apartamento maravilhoso, então, assim, tudo fez formoso ao seu tempo. Eu posso falar que a nossa chegada aqui, desde os nossos mínimos desejos, sabe? Desde o desejo do meu marido de alugar um carro conversível no calor, aqui no Canadá é quase todo ano frio. Os mínimos detalhes aconteceram, porque tudo fez formoso ao seu tempo. A gente tem que ter esse entendimento que, às vezes, aquilo que parece que está demorando, pode parecer que está romantizando demais, mas está sendo melhorado, sabe? Está sendo preparado, está sendo trabalhado para a gente. E Deus está preparando, nos preparando também. A gente está pensando que está demorando e ele só está caprichando, né? Exatamente. Então, agora vamos para a dica 4. Nossa garantia está em Deus. Então, tudo que eu te disse desde lá no início, por quê? Isso está embasado em quê? Naquele que nos garante. A nossa garantia está no Senhor. Talvez você já tenha desistido de sonhar, talvez você ache que a caminhada não vale a pena mais, sabe? Esses dias que a gente tem com essa mudança de governo, a gente tem visto muitas pessoas sem muita esperança, falando, já acabou, já não tem mais jeito para o país, sei o quê. E eu falei, gente, quem governa? Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que eu convidei, eu acho que ela está aqui, ela é lá de Petrópolis, a Josélia. Falei, olha, quem nos governa é o Senhor. Então, de repente, você acha que não tem mais jeito, mas o Senhor deixa um versículo sensacional para nós, para mostrar que Ele está no governo, Ele é quem garante, Ele é quem nos garante sonhar, Ele é quem nos garante que Ele está conosco nos nossos sonhos e Ele que viabiliza nossos sonhos. Ele que nos conduz em nossos sonhos, né? Jó 14, 7, 9. Ele diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortado voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes se envelhecerem na terra, e o seu trono morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu coloco no texto que eu escrevi sobre uma planta. Gente, eu estava fazendo uma caminhada pela manhã, eu moro perto do quartel, em Goiânia, e aí era um dia de calor, e Goiânia, quando é quente, né?
e tudo seco, sabe? E, de repente, tem uma parte que é muito seca e estava, assim, um terreno mesmo muito árido, e passando eu e meu esposo, e era bem cedinho que a gente, 6 horas da manhã, eu passei e vi uma florzinha aberta, gente, amarelinha, azuladinha com amarelo, assim, linda, no meio daqueles destroços, daquele terreno árido, daquele terreno sem possibilidade nenhuma, sabe? E eu olhei aquilo, eu fiquei tão impressionada que eu falei, amor, vou fazer uma foto disso aqui, porque Deus está falando comigo demais isso aqui. Isso é mulher, né, gente? A sensibilidade. E eu fui e fiz algumas fotos dessa florzinha, sabe? E eu fiquei muito impressionada e muito encantada com aquilo. E eu olhei, né, falei, uau, você resistiu a esse terreno, sabe? Você resistiu a essas situações intempéries que você está vivendo, que está aí ao seu redor. Tinha gravetos jogados, e eu parei para pensar, gente, quantas vezes a gente está nesse terreno e resolve não florescer? Acha que o terreno me ajudou, contribuiu para eu não florescer, né? Mas eu quero te dizer que quando eu estou no Senhor e há um propósito, porque ela estava ali, porque ela tinha um propósito, e eu acho que um propósito muito importante era eu ver, porque Deus cuida de mim. Ele queria que eu visse aquilo, num momento difícil, entendeu? Eu vi que ele queria me mostrar, olha, minha filha, continue, o terreno está seco, está duro, está cheio de gravetos, mas não desista. Não desista que eu estou com você, sabe? E eu quero te dizer que tem cheiro de água. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, ela já partiu no Senhor, mas ela dizia assim, Kátia, eu sinto o cheiro das águas do Senhor, eu sinto o cheiro das bênçãos do Senhor sendo derramado, eu sinto o cheiro do poder do Senhor sendo manifesto. Então, eu quero deixar para você, sinta o cheiro do poder do Senhor nos seus sonhos. E o último sonho, subtópico, somos sonho de Deus. Ele planejou a mim e a você. Você acha que ele fez lá, haja firmamento, e nós estamos ficando por último? Porque ele estava... Eu acho que nós fomos pensados primeiro, mas ele pensou assim, eu primeiro vou preparar o ambiente para o meu sonho. Quem é o sonho? Somos nós, porque o sonho ele fez com as mãos, como eu já disse. Então, eu e você, nós somos sonhos de Deus. Ele nos planejou. Esses dias eu estava conversando com o meu filho, com os meus filhos, os 2 filhos, e já são adultos, né? E Deus falou muito comigo. Eu estava pensando nele, orando por eles, e Deus falou muito comigo. Os 2. E eu passei uma mensagem para eles e falei, Mário e Mateus. Mário mais velho, eu disse, Mário, você é meu raio de luz. Mateus, você é meu raio de sol. E eu comecei, porque Deus falou comigo, ele é o seu raio de luz. E eu comecei a olhar a história dele desde quando ele nasceu, sabe? Muita coisa, Deus falou muito comigo e eu ainda nem era cristã e não tinha essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque eu não tinha, né, essa busca. E hoje o Mário está sendo um homem preparado para o pastorado. E ele tem um ministério de libertação que o Senhor usa ele é luz na vida das pessoas, porque o Senhor usa ele de forma muito poderosa e encantadora, que todos os dias o Senhor me surpreende com isso, sabe? Então, assim, o meu sonho, olha o que o Senhor está fazendo com o meu sonho, porque o meu sonho era tê-los, entende? Mateus, ele ressurge todas as manhãs, sabe? Uma pessoa que fiz a OAB, não passei, mas vou fazer de novo, porque desistir não é uma opção para mim, mãe. Fez, passou e está no Tribunal de Justiça. Mãe, eu não quero isso, eu vou ser procurador. Então, estou em duas
ele está fazendo 2 pós, sabe? Para esse sonho se realizar. Então, ou seja, quando você sonha e quando você planeja, e quando você coloca em prática essas dicas que o Senhor nos trouxe, o seu sonho ele é espalhado para a sua descendência, sabe? Para a sua ascendência. O sonho da pastora Ellen nesse mestrado, com certeza vai para os filhos dela. A Gabi vai receber gotas disso, gotas preciosas disso, sabe? Não tem chance dos seus filhos não receberem, porque os sonhos de Deus, eles se estendem para os nossos. Eles se estendem para aqueles, porque Deus tem propósito para todos. Amém? E aí, eu quero ler aqui, ó, o que o Senhor disse com relação, e é o último tópico, a última passagem que eu vou ler aqui com você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 11 e 13. E eu tenho um versículo que eu quero compartilhar também, que está em Jeremias 33, 3. É o meu versículo. Clama a mim e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe lá no primeiro versículo que eu falei de Hebreus 11, 1? Eu não sei, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, que o Senhor nos trouxe, que o Senhor me trouxe isso aqui, eu quero dizer que Ele não trouxe só para você, Ele trouxe para mim também. Ele trouxe para nós, sabe? Que bênção, esse plano, isso é plano do Senhor. Sonhar é plano do Senhor para nós que somos sonhos dele. Amém? Uau, amém. Glória que a lindo, Deus. Kátia. Glória a Deus. Que bênção. Kátia, obrigada por compartilhar aquilo que está no seu coração. A Kátia é uma treinadora do Mulher Única, né? De um dos cursos da Universidade da Família. Você tem ideia de quantas turmas você já treinou, Kátia? Quantos anos você está treinando? Eu sou desde 2009. Eu já treinei 22 turmas como líder. Como líder em treinamento, eu treinei 3 turmas. E o Comunicação, Sexo e Dinheiro eu treinei. Uma turma só, quando foi esse semestre agora, a pastora Bárbara falou comigo para eu pegar o Comunicação, Sexo e Dinheiro. Como eu sou apaixonada pela Mulher Única, pelo poder restaurador dele, né, na vida das mulheres, e eu tutibiei com relação a isso, mas o Senhor falou no meu coração muito forte e não parou de falar até que eu decidisse, sabe? Uau. O Senhor falou para mim, Mulher Única é zona de conforto, e você não é chamada para a zona de conforto. Você já está há muito tempo, né, Kátia? Então, é isso. E eu peguei, e aí eu fui buscar de novo, estudar novamente, pegar meu material do comunicação para poder trabalhar com comunicação. Né? Para quem nunca ouviu falar, a gente já vai se despedir de vocês, meninas, que eu estou vendo que já tem gente que está tendo que sair, mas eu quero agradecer a Kátia. Esses cursos que a gente acabou de citar não são da Prospera, são da Universidade da Família, são maravilhosos, estão espalhados pelo Brasil. A Kátia é uma treinadora do Mulher Única, está acompanhando aí centenas de mulheres e abençoando. E eu quero terminar dizendo o seguinte, agradecendo a Kátia e dizendo para vocês o seguinte, então, sonhar, né, é ampliar a visão. É ver o que a nossa visão alcança, além das nossas circunstâncias, além do que os olhos aqui, os nossos olhos físicos estão enxergando, sonhar é a gente ver a nossa visão do lado de dentro, sabe? Aquilo que Deus coloca no nosso coração, os sonhos que Deus coloca no nosso coração. Eu vou passar uma tarefa por escrito para vocês amanhã pela manhã, para vocês fazerem durante o dia, achar uns 10, 15 minutinhos já é suficiente para responder, porque amanhã tem a aula de amanhã. E eu quero incentivar vocês o seguinte, escutem
as canções que eu colocar lá para vocês. São separadas de uma forma muito intencional, para que você seja ministrado, abençoado. O louvor faz parte da minha vida, a adoração a Deus, as músicas são uma parte muito importante da minha vida, me fortalecem muito, e eu quero que isso aconteça com vocês também, tá? Então, a nossa tarefa vai ser o seguinte, você vai responder, eu vou escrever, mas eu quero que vocês ouçam aqui para você entender bem. Primeiro, você vai colocar a pergunta, qual é a minha visão? Qual é a minha visão? E aí, eu vou colocar algumas perguntas para você. Como você se vê com relação aos seus sonhos? Eu sou sonhadora, tenho muitos sonhos, eu já realizei alguns. Ou eu costumava sonhar, mas as dificuldades da vida me desanimaram, eu já não sonho mais. Ou eu sou daquelas que sou muito prática, sabe? Eu vivo a vida que está diante de mim. As coisas vão acontecendo, eu não tenho tempo para sonhar, não. A vida vai acontecendo e eu vou indo com a vida. Tá? Eu vou colocar isso para vocês de forma escrita. Teve alguém que pediu para compartilhar os versículos. Eu quero pedir a Kátia. Kátia, os versículos que você tiver anotado, se você puder compartilhar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Para que as meninas vejam. Então, amanhã tem uma tarefa e uma canção para vocês escutarem pela manhã. E eu vou estar liberando uma aula para vocês às 21h30. Essa aula não será aqui pelo Google Meet, ela será pelo YouTube. E aí vocês vão deixar lá as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, interagindo com a aula. E a Débora, que é a minha amiga, não sei se ela ainda está aqui, mas a Débora estará respondendo também, ou pelo grupo do WhatsApp, ou lá no próprio YouTube, os comentários de vocês, interagindo com vocês também a respeito dessa aula. Tá bom? Alguma pergunta, meninas? Eu queria pedir vocês, nós vamos estar interagindo também pelo nosso Instagram, então fiquem de olho no nosso Instagram, vou postar uma fotinha nossa, vou sempre estar postando mensagens, versículos, e interajam lá com o nosso conteúdo do Instagram, tá? O nosso treinamento está aberto à turma 2, talvez você tenha alguma amiga que gostaria de participar, que você sabe que está precisando receber uma mensagem, assim como recebeu hoje e as outras dos outros dias. Convida essa amiga, fala, eu estou fazendo um treinamento, você precisa participar, a turma 2 está aberta, mas também tem as vagas limitadas, a gente já está com mais ou menos metade das vagas preenchidas, tá? Essa turma vai começar logo no dia 12, quando terminar o nosso, começa a outra turma. Queridas, Deus abençoe vocês, que Ele amplie a visão, o olhar de vocês, que nesses dias aí você esteja sensível, sabe? Anota, não tenha medo de escrever, não. Se você achar depois, era coisa da minha cabeça, pelo menos você anotou, e você corre um grande risco de estar ouvindo Deus falar com você e te dar alguns direcionamentos. A Andreia perguntou alguma coisa? Andreia, pode falar, o seu microfone está fechado, se você quiser abrir. Eu vi que levantou a mão aqui. É isso mesmo? A Débora também. Débora, pode falar, minha amiga. Parabéns pelas palavras, pelo incentivo, que poderoso. Acabei de entrar aqui, minha amiga Josélia compartilhou esse link e, nossa, veio na hora que eu estava precisando ouvir. Sou empreendedora, sou maquiadora profissional e durante um tempo eu desanimei, porque enfrentei muitos desafios aqui em Petrópolis. Desafios com a pandemia, depois com a tragédia, depois veio uma segunda chuva, e ninguém procura maquiagem, né, nessas alturas. E aí eu fiquei motivada, e agora, ouvindo essa aula poderosa aqui, nossa, a gente, né, fica transbordando. Eu quero estar aí nessa turma aí, esse grupo de WhatsApp, vai compartilhar. Que maravilha. Andréia, eu vou te pedir, a Kátia tem o contato da Josélia, ela vai passar o contato da Mônica para você conversar com a Mônica e estar sendo inserida aí na nossa próxima turma, tá bom? Maravilha, maravilha. Parabéns a todas vocês, mulheres lindas. Obrigada, um grande abraço. Débora, minha amiga querida, que alegria ver você aqui. Oi. Tá me escutando? Eu sim. Queria agradecer, que aula maravilhosa, viu, Kátia? Não te conhecia, mas já estou conhecendo e virei fã. Glória a Deus, obrigada. E uma frase que você disse, e já vou anotar ela no meu caderninho. Quando você tem um sonho, você tem um caminho a percorrer. Coloquei seu nome aqui embaixo, né? Frase de Kátia Regina. Olha só. Que linda. Nada para o Senhor. E eu amei a sua aula, porque a minha vida ela é toda baseada em sonhos. Então,
Um dia eu conto isso para vocês, a Ellen sabe, né? Toda baseada em sonhos e a maneira como Deus fala comigo. Então, realmente, quando ele me dá um sonho, ele me dá uma direção e aí eu começo a caminhar nesse caminho aí que está à minha frente. Mas queria agradecer, gente, que aula maravilhosa. Obrigada, amiga. E vejo todas vocês. Isso mesmo. Olha, deixa eu deixar uma coisa a respeito da Débora para vocês entenderem. A Débora é uma amiga querida também de alguns anos. A gente está fazendo aí quase 10 anos de amizade, Débora, olha só! E a Débora é uma pessoa muito sensível espiritualmente. A Kátia também, com certeza, vai amar assistir sua aula, viu, Kátia? Amanhã a gente vai estar liberando a aula da Débora e vai ser maravilhosa. Ai, que bom. Que bom. Vai amar assistir também. Eu tenho algumas mãos levantadas aqui, deixa eu fazer só o seguinte, eu vou parar a gravação, deixo aqui a minha despedida para as meninas que vão assistir a aula depois, e eu vou ouvir vocês, não desliguem não, vou só parar minha gravação aqui, a nossa aula se encerra aqui, e elas vão compartilhar algo do coração delas aqui para a gente, só um minutinho.